Amém. Pai, te damos graças por esse tempo, Senhor. Nos colocamos na tua presença, em adoração, em louvor, em honra ao teu nome, por tudo que o Senhor tem feito, fez e fará em nosso meio. Senhor, eu quero pedir a tua bênção sobre cada um de nós, que haja revelação, entendimento e conhecimento do Senhor, que a tua boa mão, Deus, se estenda sobre cada um de nós, que o Senhor mesmo, que quem tem o controle e o governo de tudo, possa estar à frente das nossas vidas, nos dando a direção necessária, Senhor. Quero orar com um coração grato e abençoar cada um dos teus filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Estamos aí nessa pegada de história da igreja, e eu vou começar falando para vocês de história da igreja, pedindo um favor assim de suma importância. Se você não leu essa matéria específica de história da igreja, se você só deu umas pinceladas, eu te desafio a ler essa matéria como um livro. Você vai se apaixonar. Eu li, não termino. Não é boa, pastora? Meu Deus do céu. Todas as matérias são muito boas, são gostosas, mas história da igreja, eu te dou até um conselho: compre uma caneta de marca-texto, seja ou vermelha ou verde, e comece a ler e grifar os pontos principais. Eu não consigo passar por essa matéria. Deu umas grifadas, Ela é muito forte, Então nós vamos pincelar algumas coisas que vocês já leram. As aulas estão lá na plataforma. Vai subir mais essa, tem uma aula para subir, e tem mais essa de hoje. Tem uma aula aí, abençoado. Eu subi a outra já. Tem mais uma. Meu. E aí tem mais essas duas de hoje. Espera aí que a minha apostila aqui não está igual a deles. No meu está na página 94. O meu não está não, 94 aqui está. A sua deve estar sem exercício, pastor Carlos, deve estar com duas a menos aí. Deve estar 92 ou 90. Qual que é Dá uma a olhada história, aí. né? Da igreja. Só ver aqui por cima, ó, história da igreja. É do começo dela. Acharam aí? 94. A minha está na 94 também. Aí chegou. A minha chegou, a minha está no 87. É que está sem os. Já sem exercício e sem a prova da outra. É que é para mim não fazer, Deus é bom. A prova eu vou estar mandando para vocês fazerem, O meu também está no 87. para a gente ganhar tempo hoje na aula. Então já não preciso fazer, né? Não, mas aí a gente pode fazer lá no grupo juntos. Ok? Então, começando aí a introdução, quando se trata de escrever este curso destinado a apresentar em números limitados de página a história da igreja, de uma instituição que existe durante 20 séculos, que se ramificou por todos os continentes da terra, que contou em seu seio com grandes dirigentes e cujo poder exerceu influência em milhões de pessoas. Então, o primeiro requisito é alcançar uma perspectiva correta, isto é, a capacidade de reconhecer quais foram os acontecimentos e os dirigentes principais, ou a principal importância, a fim de que ele se destaque numa narrativa. Ou seja, o que o autor quer dizer? Quando a gente vai falar de história da igreja, irmãos, é muito rica. É muita coisa para se falar da história da igreja, resumidamente, em um livro, em apostilas. É muito conteúdo. Por isso que é de suma importância esses detalhes que a gente vai passar e vamos estudar juntos aqui, para que venha uma maturidade de entendimento. O curso, por mais que a gente faça e fale da história da igreja, vai ser pouco. O tempo será pouco. Por isso, de verdade, eu enfatizei isso no grupo, vou enfatizar novamente e vou desafiar vocês. Pegue essa matéria, história da igreja, põe a apostila dentro do carro, leve para o trabalho, se você estiver na hora do almoço, leia como um livro. E você vai ver como Deus vai acrescentar. Então vamos lá. Conceito de história. A palavra história vem do vocábulo grego história e do latim história, que segundo o dicionário Aurélio significa narração dos fatos notáveis ocorridos na vida dos povos em particular e na vida da humanidade em geral.
aqui nós vamos ter os fatos históricos concernentes ou diretamente ligados à história da igreja. Quando começou, a sua importância, os povos que influenciaram, aqueles que fizeram parte. Qual é a importância da história da igreja? Estão comigo aí? A história da igreja tem uma grande importância no cristianismo do presente e século, pois ela nos faz saber os atos e atitudes ocorridos na vida daqueles que deram os primeiros passos. Então, se eu conheço a história da igreja, se eu sei os principais pontos, se eu sei como ela começou, qual foi a estratégia usada para crescer, eu tenho cansado de falar, de verdade. Não tenho cansado de falar. Eu repito como Paulo. E eu não me canso de falar a mesma coisa. Querido, não existe estratégia milaborante. Não existe passo de mágico para a igreja crescer. O que existe é trabalho. O segredo da igreja crescer, você vai encontrar aqui no livro de Atos. De casa em casa, de porta em porta. Jesus formou 1, formou 2, formou 3, formou 12. Dos 12 o picareta pisou na bola, ele chamou mais um para substituir, depois foram 30, depois 70, depois 100, depois 1000 e tomou conta de toda a nação e de todo mundo. Então é preciso conhecer. Então a importância da história da igreja é saber como ela é importante. Existem 3 períodos aí da igreja: Antigo Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. O período medieval, da queda de Roma, a descoberta da América, e o período moderno, do século XV aos tempos atuais. A história da igreja também é comumente dividida em 3 períodos, que nós vimos aí: os períodos apostólica, a igreja perseguida, a igreja imperial, a igreja medieval, a igreja reformada e a igreja moderna. Aí você tem aí a preparação para o cristianismo. Estão comigo? Amém. Eu estou refutando esses pontos, são pontos que a gente viu, são pontos que estão lá na apostila, gravada lá nas aulas, e também para a gente entender. Uma das coisas que torna o estudo da história da igreja cristã uma inspiração é que esse estudo nos convence de que Deus está realmente operando a salvação do gênero humano no mundo em que vivemos. Esse é o principal ponto do cristianismo, é ver que através da história da igreja, Jesus está salvando, curando e libertando. Alguns dias eu estava orando para me ministrar, pedindo a Deus uma palavra, a gente vai estar ministrando na pastora Vanusa, e Deus falava assim: diga que Jesus continua salvando, que Jesus continua curando, que Jesus continua libertando. Eu falei: Jesus, mas isso a gente fala direto. Jesus falou: isso é cruzada evangelística. As pessoas pensam que Jesus parou de curar, que Jesus parou de salvar. Então, a prova verdadeira para o cristianismo na história da igreja é só você olhar e ver o que Deus fez em todos esses séculos e continua fazendo. Então tem a igreja apostólica, seu fundador é Jesus. Seu início no dia de Pentecostes, vocês viram lá quando a igreja foi organizada, a cidade de Jerusalém, até que todos sejam cheios do poder. Depois vem seus membros sendo chamados pentecostais ou Pentecostes ou dos judeus. E aí chegamos na contribuição dos gregos para o crescimento da igreja. Depois vem o incentivo da filosofia grega, que veio também com seus conceitos, fazendo com que a igreja defendesse a sua verdade. Aí veio a língua universal, ou seja, todos estavam unânimes, falando a mesma língua, todo mundo pertinho, e de repente então o Senhor vem para que a igreja se espalhe para o crescimento. Vem a contribuição dos judeus. Estão comigo aí? Os hebreus ou os judeus constituíram um povo divinamente indicado para mordomos da verdadeira religião. A missão deles foi receber de Deus uma revelação especial a respeito do próprio Deus, da sua vontade. Assenhoraram-se desse ensino divino para a proporção que iam recebendo numa revelação progressiva. Aí vem os primeiros cristãos, e daí começa não só nesse povo judeu, mas eles sendo aqueles que iriam guardar esta verdade como povo
escolhido, e através dele estendendo sobre nós os gentios. Aí vem aí, os judeus deram ao cristianismo o Antigo Testamento. Em terceiro lugar, o povo judeu, ademais, preparou o caminho para a vinda do cristianismo, ao legar à igreja em formação um livro sagrado, o Antigo Testamento. Assim, a nova religião foi suprida no seu nascimento por uma literatura religiosa que transpassou infinitamente qualquer outra desse gênero então existente, e que confirmou os ensinos cristãos, prenunciando, ou seja, anunciando pelas profecias o Cristo. O cristianismo, antes de produzir seus próprios livros, encontrou pontos para o seu uso. Os antigos manuscritos que lhe foram de maior auxílio. O Senhor Jesus fez o uso do Antigo Testamento para nutrir a sua própria vinda e basear os seus ensinos e consoante seu exemplo. As escrituras judaicas eram lidas regularmente nas reuniões de cultos dos primitivos ou dos primeiros cristãos. Então nós recebemos agora a história da igreja, a grande contribuição dos judeus, o Antigo Testamento. Você já pensou um cristianismo hoje que não tivesse uma base no Novo Testamento, que não fosse o Novo Testamento? E você imagine hoje, igreja do século XX, sem o Novo Testamento? Dá para pensar? Imagine os primeiros cristãos sem o Antigo Testamento. Então houve uma contribuição para o crescimento, para o decorrer, para a continuidade da história da igreja. Aí vem aí suas doutrinas. Estão comigo? No início, a teologia ou crença da igreja era simples. Eu quero que você anote bem isso aí. A doutrina sistemática foi desenvolvida mais tarde por meio de Paulo. Mas nos primeiros cristãos, encontramos nos sermões de Pedro 3 pontos doutrinários essenciais. Estão comigo aí? Amém. O primeiro ponto, maior, era o caráter messiânico de Jesus. Isto é, Jesus de Nazaré era o Messias, o Cristo, durante todo o tempo esperado por Israel. Então, o primeiro ponto doutrinário que nunca vai mudar nem muda, o caráter messiânico de Jesus. Jesus, o Cristo, é o Messias. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré, o Cristo enviado. Isso não mudou ontem, não mudou hoje e não vai mudar. Segundo ponto doutrinário essencial era a ressurreição de Jesus. Em outras palavras, que Jesus foi crucificado, ressuscitou dos mortos e agora está vivo como cabeça da igreja, para nunca mais morrer. Lembram a nossa confissão de fé como que é? Você aceita Jesus? Aceita. Que Jesus você aceita? Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Deus vivo, que veio ao mundo em carne, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e voltará. Então, primeiro, o caráter do Cristo Messias. Segundo, a sua ressurreição. Ele está vivo e voltará outra vez. Terceira doutrina essencial, a doutrina cardeais, contida nos discursos de Pedro, era a segunda vinda de Jesus. Isto é, o mesmo Jesus que foi levado ao céu no tempo determinado voltará à terra. Para quê? Para reinar com a igreja. Então, esta igreja primitiva que recebeu a contribuição dos judeus, que nasceu lá em Pentecostes, em Jerusalém, ela vinha guardando tudo isso, e dentro desses guardados, dentro dessa contribuição, dentro da santa doutrina, vem essas três doutrinas essenciais. Você pode perceber que tudo se deriva daí. Pastor, como que era o culto? Hoje o culto é diferente. Nós falávamos antes da início da aula, né? Da igreja preta, hoje no estilo church, não tenho nada contra. Pode ser church à vontade, church, não tem problema, cada qual é cada qual. Mas o culto não muda. Qual é a sua opinião, pastor? Qual é a igreja preta? Tem muita gente que tem que fazer a pinta de preto, mas não é do capeta.
Alguns usam por causa de transmissão, por causa das filmagens que é melhor, outros usam porque gostam, os outros usam porque é moda, mas não faz nenhuma diferença. Espiritualmente não faz nenhuma diferença não. É mais gosto, vontade de se aparecer do que realmente não é porque é algo satânico, não, é modismo. Quando eu me converti em 89, crente tinha que usar chapéu. Um dos sinais do homem de Deus era usar chapéu, barba. Eu ainda estou. Outros tinham que. Teve uma doutrina, a pastora deve ter pegado um pouco disso, pastor Guilherme, que os homens tinham que usar bigode. É verdade. Então eu estava ferrado. A saia tinha que ser uma chave abaixo do joelho. Então a igreja preta nada mais é do que doutrina de homem. Tudo bem que eles não usam como doutrina, realmente eles fazem por gosto, mas é doutrina de homem, vai passar. Vai passar. Então. É igual o carro. Do nada apareceu a cor branca, todo mundo comprou carro branco. Onde? Teve uma época que ninguém comprava carro branco, né? Carro. Aí, deu uma moda, todo mundo comprou carro branco. É mesmo, tinha carro. Né? Ninguém queria por causa dos táxis. Do dia para a noite, o povo só comprou carro branco. Você vê. Então passa. É isso. Vamos lá, os cultos. Os cristãos primitivos não concebiam a igreja, ou não conheciam, não reconheciam, não entendiam a igreja como um lugar de culto, como se faz hoje. Hoje a gente entende que a igreja é um lugar de culto. Sim, nós temos a maturidade que a igreja somos nós, corpo de Cristo somos nós e tal, mas tem muita gente ainda que achando que a igreja é parede. Que a igreja só é aqui. Vamos lá. A igreja significa um corpo de pessoas numa relação pessoal com fé, com crédito. Para tanto, os cristãos se reuniam em casas, no templo, nos auditórios públicos de escola, nas sinagogas, até quando foram permitidos, né? O lugar não era importante como o propósito de encontrar-se para a comunhão uns com os outros. Então o principal não era o local, era estarem reunidos. É por isso que eu não abro mão das células nos lares. Não importa o nome, célula, GEF, grupo familiar, reunião, pequenos céus, ponto de encontro, desde que esteja reunido no nome de Jesus. No primeiro século, 2 cultos eram realizados. No primeiro dia da semana, domingo, adotado como dia de culto por ter sido em que Cristo ressuscitou dentre os mortos. O culto da manhã certamente inclui a leitura da Bíblia, exortações pelo presbitério ou pelo presbítero principal, que seria o pastor da igreja, o presbítero responsável, orações, cânticos, a festa do amor, ou ágape precedia a ceia no culto da noite. Ao final do primeiro século, a festa do amor tinha praticamente desaparecido, sendo a ceia celebrada no lugar do culto da manhã. Plínio descreveu os cristãos para Trajano como aqueles que se encontravam ao romper do dia, cantavam hinos e prometiam viver corretamente. Olha o que o imperador e que o cara descreveu para o outro. Olha, os cristãos, os crentes da época, eles são conhecidos como aqueles que se levantam ao romper do dia. Então o culto era cedo. Estou falando de igreja bonitinha, não estou falando de Bíblia não. História da igreja, amém? Cantavam hinos, adoravam e prometiam, vamos viver uma vida correta de santidade. Hoje, se você falar muito de santidade da igreja, o povo vai embora. Se falar que o cara que vive ajuntado não é casa, não é brecha, é rombo. Mas nós vamos continuar denunciando, pecado é pecado. A contribuição dos romanos. Os romanos tiveram o domínio mundial. Quando o cristianismo surgiu e durante os primeiros séculos de sua existência, os romanos eram os senhores do mundo. Assim os consideramos, não obstante haver muitíssimas regiões fora do seu domínio. Por quê? Porque a parte que governaram foi aquela onde a civilização do mundo estava realizando notáveis progressos. Os habitantes desse império consideravam como abrangendo o mundo, pois ignoravam o que existia além das suas fronteiras.
Então, essa contribuição dos romanos, como eles governavam e dominavam grande parte e tinham todas as mesmas línguas, então eles contribuíram para o crescimento da igreja, porque os cristãos tinham a facilidade de falar e de pregar nessa mesma língua. Aí tem aí, por exemplo, os povos unificados. Quando os romanos, como nenhum outro povo, até desenvolveram um sentido de unidade de espécie sobre uma lei universal. Com o seu império, os romanos se tornaram os mais úteis instrumentos de Deus no preparo do mundo para o advento do cristianismo. Por muitas eras, governos separados foram agrupados ou grupamentos humanos que se sentiam diferentes, isolados e enciumados uns dos outros. Mas, com o Império Romano, os povos se unificaram no sentido em que todos os governos tinham sido derrubados e um poder único dominava em toda parte. O cristianismo é uma religião de caráter universal, apelando pelos homens simplesmente como homens, tornando todos um em Cristo. Para tal religião, a preparação mais valiosa foi a unificação de todos os povos sob o poder político de Roma. Agora existia um só governo, agora existia um só rei governando, então facilitou a propagação para que o evangelho de Cristo fosse pregado. Você vai dizer assim, pastor, mas sobre os pecados, isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas nós estamos falando agora da contribuição. Vou dar um exemplo bem fácil para vocês entenderem. Você faz um culto, uma vigília, um congresso de ativação, de unção, você consegue reunir muito fácil 200, 300, 500 pessoas. Mas você faz um congresso com pastores e líderes, você não consegue juntar nem 10. Então aqui o segredo dessa unificação dos povos é que os líderes estavam unidos, os governantes estavam todos debaixo da cobertura, da autoridade, da mão de Roma. Então, para a igreja primitiva, como história da igreja, facilitou a propagação do evangelho. Eu lembro que há um tempo atrás eu fiz uma unção aqui no bairro, vamos fazer novamente agora, Deus falou para fazer nesse mês 8, nós estamos aqui numa conferência profética de quarta-feira, 7 quartas proféticas. Deus falou, faz uma unção nova, porque tem vindo um principado do inferno novo sobre a nação. Então, mês 8, mês da renovação da aliança. E eu fiquei pensando, lembrando que eu fiz há um tempo, eu juntei todos os pastores de Guaianazes e região. Tudo que era Guaianazes, cidade de Tiradentes, tinha de São Paulo, Lajeado, parte do Rubru. Eu juntei 10 pastores. Não, eu chamei todo mundo, veio 3. E eu falei, puxa vida. Chamei tudo isso, veio 3. E aí o apóstolo Rony, falando, eu contei para você, já fez uma convocação. Eu fui para o apóstolo Rony, no país dele. Não está falando do Marcelinho de Jesus. E acho que foi 20, 10, uma quantidade bem pequena comparado, 1% de tudo que ele chamou. Do tipo, era para ter 3 mil, tinha 30. E eu falei, Jesus, eu estou vendo que não é só eu não. Alô? Amém. Então, quando Roma se uniu com um governo só, facilitou. Vocês estão comigo? Amém. Paz universal, paz Roma. O poder de Roma trouxe uma paz universal. As guerras entre as nações tornaram-se quase impossível sobre o êxito desse poderoso império. Esta paz entre os povos favoreceu extraordinariamente a disseminação entre as nações da religião predial, ou seja, daquilo que havia sido estabelecido pela igreja primitiva. Porque havia paz, então eles começaram a propagar. Deixa eu ler uma frase boa aí para você entender aí. É na paz que se constrói. Talvez você pense o contrário, não. Que tempos de guerra nós vivemos. Mas você quer ver edificar, é quando está em paz.
quando as muralhas estavam sendo construídas, era uma mão com uma espada e a outra mão trabalhando, e o ouvido atento ao toque da trombeta. Quando estava tudo em paz, as duas mãos estavam trabalhando. Então, quando a paz se constrói, se a igreja está em paz, consolidada, a liderança fala a mesma língua, todo mundo junto, a igreja está em paz, você começa a ver a igreja crescer. Foi isso que aconteceu. Havia paz, a igreja primitiva começou a crescer. Finalmente, o intercâmbio entre os vários povos. Finalmente, a administração romana, sábia, forte, vigilante, tornou fácil a segurança, as viagens e as comunicações entre as diferentes partes do mundo. Então, agora começou a ter a facilidade de viajar, de ter um intercâmbio, de um pastor sair de uma cidade para ir para outra para pregar o evangelho. Nós estamos falando dessa questão da história da igreja em todas as áreas, porque você imagina a dificuldade de um camarada sair daqui 2 ou 3, sendo que não tinha segurança nas estradas, com os salteadores, com os Robin Hood da vida solto. Então, essa paz que Roma trouxe fez com que houvesse maior intercâmbio. O mundo, ao surgir o cristianismo, a velha religião dos deuses e das deusas da Grécia e de Roma, que conhecemos através da história e da mitologia clássica, tinham perdido quase toda a sua vitalidade e influência ao tempo do advento do cristianismo. O imperador Augusto, que reinava no tempo, quando Cristo nasceu, muito se preocupou com esse declínio da velha e tradicional religião e evidenciou esforços extraordinários para revivê-lo, sendo quase tudo em vão. Então, agora com o surgimento do cristianismo e a expansão, as falsas religiões perderam o seu crédito. A religião romana no Estado. Não se pode afirmar que esta época se caracteriza pela falta de religiosidade. César Augusto estabeleceu a religião do Estado. Conforme o seu desenvolvimento posterior, veio ela a se construir uma veneração de imagens e estátuas dos imperadores que então reinavam e dos que antecederam como símbolo do poder de Roma. O Estado foi endeusado, como nos modernos regimes totalitários ou totalitaristas. O que aconteceu? Agora Roma se coloca como religião. E aí onde começa a defraudação, e aí onde começa o desviar da doutrina, da base bíblica ou do verdadeiro cristianismo. As religiões orientais, os antigos mistérios helênicos gregos exerciam grande atração nas massas. Esses mistérios eram cerimônias secretas, curiosidades e anseio religioso. Foi uma era de religiosidade, aquela em que o cristianismo alcançou as suas primeiras conquistas. Havia anseio, havia o desejo, havia curiosidade, havia vontade de conhecer a palavra. Nesse tempo havia muito interesse no conhecimento das várias formas de religião e muita ansiedade por ideias e crenças que trouxeram mais satisfação à alma. O mundo estava cheio de curiosidades e anseios. Aí vem as condições intelectuais e as condições morais. E aí chegamos na expansão da igreja. Vocês estão comigo aí? Amém. Lembrando que você tem o material na mão, você pode acompanhar sempre. A ideia hoje é fazer esse resumão com vocês aí, para a gente poder nos preparar para a prova. E eu vou te contar, é matéria. Por isso eu te desafio em nome de Jesus, faça desse livro, dessa apostila aí um livro. A expansão da igreja, o crescimento foi rápido, as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo levavam os judeus presentes a reuniões do dia de Pentecostes e declararam as maravilhas das obras de Deus em sua própria língua. Pedro aproveitou a oportunidade para proferir o primeiro e possivelmente o mais fecundo sermão já pregado e proclamar a messianidade de Cristo e a graça salvadora. Por fim, quase 3.000 pessoas aceitaram sua palavra e foram batizados. De verdade, no meu coração, olhando para Billy Graham e para grandes homens da nossa época,
E eu vejo que essa década que nós iniciamos, que é a década do evangelista, isso arde forte no meu coração. Deus vai levantar pastores evangelistas, homens de unção, que assim como Pedro, não 2, 3, 4 mil pessoas, mas multidões vão aceitar a Jesus. Glória a Deus. E eu tenho orado a Deus todos os dias, Senhor, que isso seja feito no meio dos pastores da nossa rede. Que se levante mesmo os evangelistas que vão para cima e vão, eu creio. Eu vou ficar muito feliz quando um dos meus filhos chegar e falar: olha, fiz um culto lá e 10 mil pessoas aceitou Jesus, 500 saíram andando, 300 cegos, 200 mancos, 500 aleijados. E o que eu faço com esse povo agora? Eu vou falar agora, você vai lá e compra aquele galpão que está lá do lado para vender. Em nome de Jesus. E põe os pastores para cuidar. Olha o pastor Kleber aí, doido para tirar a pereba de gente. Reação do clero judeu. Estão comigo aí? Esse crescimento tão rápido se fez sem oposição da parte dos judeus. As autoridades eclesiásticas logo perceberam que o cristianismo representava uma ameaça às prerrogativas como intérpretes e sacerdotes da lei. Por isso reuniram suas forças para combater o cristianismo. Agora começa a perseguição dos próprios judeus, porque a igreja agora tomou forma. A igreja agora, num culto, 3 mil caras aceitam Jesus e se batizam. Estevão, o primeiro mártir. Estão comigo aí? Amém. Amém. Esta perseguição deu ao cristianismo seu primeiro mártir, Estevão. Fora ele um dos mais destacados dos 7 homens escolhidos para administrar os fundos de caridade na igreja de Jerusalém. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Apesar de haver sido escolhido para um trabalho secular, bem depressa atraiu a atenção de todos para o trabalho de pregador. Testamentos falsos ou testemunhas levantados contra ele obrigaram-no a comparecer diante do Sinédrio. Após um emocionante discurso em que o proclamou a Jesus Cristo como Salvador, não somente para os judeus, mas também para os gentios, ele foi retirado e apedrejado até a morte. E a sua morte deu início, o princípio, a uma perseguição violenta. A porta da salvação abre-se para os gentios. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Com o martírio de Estevão, findou a primeira etapa da igreja primitiva, a de pregar em Jerusalém. Agora a perseguição começa em Jerusalém e eles, então vamos lá. Jerusalém, toda a Judéia e Samaria. Então toda aquela região foi anunciada. Perseguição vem. Agora até os confins, lugares distantes, terras escuras, lugares não conhecidos. Então vamos lá. Foi somente com uma grande perseguição contra a igreja que obedeceram a ordem divina de proclamar a mensagem em toda a Judéia, Samaria. Filipe pregou na Samaria, onde foram Pedro e João enviados pela igreja de Jerusalém para confirmar, ou seja, batizar os novos crentes. Foi ainda Filipe que batizou o ministro da rainha da Etiópia. Pedro foi a Cesareia sob a direção do Espírito, pregou o evangelho a Cornélio e aos que estavam em sua casa, e os recebeu na igreja mediante o batismo. E assim se deu o primeiro passo para a separação entre a igreja e a sinagoga. Saulo é o nome hebraico daquele que é mais conhecido pelo seu nome romano, Paulo. Apresenta a nova direção no desenvolvimento da igreja primitiva, descrevendo a determinação por parte de Saulo de destruir a igreja nascente. Saulo era extraordinariamente zeloso nas tradições dos pais que eram fariseus. Mesmo assim não se importou em quebrar o 6º mandamento quando matou a Estevão. Ele não se contentou e partiu para exterminar o cristianismo em outras cidades. Saulo, perseguidor, foi surpreendido no caminho de Damasco por uma visão de Jesus ressuscitado. É impossível explicar a experiência de Saulo no caminho de Damasco em termos de um acontecimento natural. Eu falava essa semana, pastor Kleber, no sábado, a gente falava exatamente disso. Não dá para explicar, velho.
Humanamente não dá. Mas tudo bem. A experiência envolvia os sentidos da visão, da audição. Saulo foi atingido repentinamente por um jato de luz que o fez cair no chão. Um jato de luz que faz cair no chão deve ter dado um tapa na orelha dele. Ele ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, por que me persegues? Saulo, que fora o mais temido perseguidor do Evangelho, consertou-se em seus mais ardosos, tornou-se o seu mais ardoroso defensor. Em toda a história do cristianismo, nenhuma conversão a Cristo trouxe resultados tão importantes e fecundos para o mundo inteiro como a conversão de Saulo. A prova disso é que estamos nós aqui, né? E o que seria de nós sem ele? Estão comigo? Em todas as sociedades ou comunidades organizadas, há sempre duas classes de pessoas: os conservadores, olhando para o passado, e os progressistas, olhando para o futuro. Assim aconteceu naqueles dias. Uma ressalva importante aqui, para a gente ir para os perseguidores da igreja. É assim hoje também. Talvez a gente olhe para os caras da igreja preta e a gente fala: não precisava ser preta a igreja, mas tira o preto da igreja e veja o que eles estão fazendo. Eu lembro que nós estivemos há pouco tempo numa igreja preta, do fundo preto, e naquela igreja eu nunca vi um nível de amor tão grande que constrangia como aqueles caras amam. Eu lembro que num dos dias o cara chegou para mim e falou assim: posso falar com o senhor? Eu falei: pode, filhão, eu sou um servo, estou aqui para servir. Ele falou: há 7 anos o senhor orou por mim. Eu estava endemoniado. O senhor expulsou o demônio de mim, orou, me acompanhou, me ajudou, me aconselhou. E eu nunca mais voltei lá. Fui para essa igreja, me batizei, Deus restaurou meu casamento, me deu 2 filhos. E hoje eu sou presbítero aqui. E eu cuido de uma célula, de um grupo de famílias. São mais de 30 famílias. Olha o tamanho da célula do cara. Mas eu nunca esqueço que foi lá naquele lugar que o Senhor orou por mim. Alô? Amém. E se não fosse Paulo na nossa vida? E se não fomos nós na vida desses? Então nós podemos ser os conservadores, não tem problema. Ou nós podemos ser aqueles que vai fazer a diferença. Eu vi esses dias, até lembrei muito do Demetrios, uma galera fazendo aqui da saída do Parque do Carmo, já bem Itaquera, e eles estavam com vários cartazes, com várias frases, e vinha primeiramente a morte, o cara todo vestido de morte, feio pra caramba, com aquela foiçona, e gritava na frente dos carros. Na hora que o farol fechava, o cara tomava a frente, dava uns gritos, e o pessoal se assustava dentro dos carros, e ele passava com a morte bem feia, e de repente abriu uma faixa bem grande: Jesus é a salvação, e vinha o Jesusinho com a cruzona lá, todo sangrando, olhando, e o pessoal com os cartazes evangelizando. E foi: meu, que estratégia, velho. E a pergunta é: você quer Jesus ou a morte? Jesus é vida. É caramba. Uma estratégia. Visionário. Não estou falando da gente desviar do princípio da palavra, mas ou a gente pode ser meio arcaicos, conservadores, ou vamos para frente, vamos fazer algo diferente. Alô? A primeira perseguição imperial foi Nero. Vamos falar de alguns perseguidores, depois eu deixo vocês tomar um cafezinho. O primeiro perseguidor do cristianismo no trono imperial foi Nero, que com seu nome marcou uma das mais horrendas tragédias da história, que foi o incêndio de Roma. Cláudio, seu pai, ou padrasto, havia sido envenenado, provavelmente por sua própria esposa, Agripina, que procurava assegurar o trono para seu filho Nero, moço então de 17 anos de idade. Depois vocês lêem todo o resto aí e vocês vão ver que tragédia que continuou nessa família. A morte de Nero. O miserável Nero morreu.
as suas próprias mãos no ano 68, cheio de remorsos e de medo. Depois da sua morte, a igreja teve descanso por um espaço de 222 anos. Nero governou de 54 a 68. Depois de sua morte, sucederam no espaço de um ano 3 imperadores. Galo, que pôs Nero para correr, Otão e Vitélio, que caíram todos vítimas de rebelião. Aí entramos na Era Sombria. Depois nós voltamos aí a alguns governantes, mas vamos ver um pouco dessa Era Sombria. A última geração do primeiro século, a que vai do ano 68 ao ano 100, chamamos da Era Sombria em razão de as trevas da perseguição estarem sobre a igreja, e também porque de todos os períodos da história é o que não conhecemos. Para iluminar os acontecimentos desse período, já não temos a luz do livro dos Atos dos Apóstolos. Infelizmente, nenhum historiador da época preencheu o vácuo existente. Após o desaparecimento de Paulo, durante um período de cerca de 50 anos, uma cortina pende sobre a igreja. Apesar do esforço que fazemos para olhar através da cortina, nada se observa. Finalmente, em meados do ano 120, são observados vários aspectos muito diferentes da igreja apostólica dos dias de Pedro e de Paulo. A queda de Jerusalém, anos 70, impôs grande transformação nas relações existentes entre cristãos e judeus de todas as províncias denominadas pelo governo de Roma. A única decorrente e rebelde era a Judéia. Acordamos com a interpretação de que dava as profecias, consideravam-se destinados a conquistar o governo do mundo. Então essa Era Sombria, esse período, se conhece pouquíssimo a respeito. Por isso é tido como essa Era das Trevas, da escuridão, né? Essa Era Sombria, porque realmente se conhece muito pouco a respeito. A segunda perseguição começa sobre o domínio, ou sobre o império do Domiciano. Domiciano, também filho de Vespasiano, bom administrador no início, tornando-se depois muito cruel. Cerca do ano 90, esse indigno imperador iniciou a segunda perseguição imperial aos cristãos. Durante esses dias, milhares de cristãos foram mortos, especialmente em Roma e em toda a Itália. Nessa época, João, quase centenário, que vivia na cidade de Éfeso, foi desterrado para a ilha de Patmos, no mar Egeu. Foi em Patmos que João recebeu a revelação que compõe o livro do Apocalipse, ou o último livro do Novo Testamento. É provável que João tenha morrido em Éfeso por volta do ano 100. É importante você grifar isso aí, também está na prova, tá? Completa-se o Novo Testamento. Foi durante esse período que se escreveram os últimos livros do Antigo. Aparentemente, as epístolas de Paulo foram primeiras reunidas pelos líderes da igreja. Essa coleção foi logo seguida dos evangelhos, já no começo do segundo século. Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse. O reconhecimento universal desses livros como inspirados e canônicos só aconteceu mais tarde. Fase da perseguição. As perseguições do primeiro século, efetuadas por Nero e por Domiciano, foram sem dúvidas explosões de delírio e ódio, sem outro motivo a não ser a ira de um tirano. Essas perseguições deram de forma esporádica e não se prolongavam muito tempo. Entretanto, desde o ano 250 a 311, a igreja se teve sujeita a uma série sistemática e implacável de atentos governantes ou governamentais em todo o império, a fim de esmagar a fé cristã. Não é diferente hoje. Depois vem os 5 bons imperadores aí. Sob o governo de Nerva, Trajano, Adriano, Antonino, Pio e Marco Aurélio foram conhecidos os 5 bons imperadores. Nenhum cristão podia ser preso sem culpa definida e comprovada.
Aí veio o reinado de Nerva. Nerva sucedeu a Dominiciano. A igreja ficaria isenta de perseguição durante seu curto reinado. Nerva era homem de caráter, brando e generoso. Aí veio o reinado de Trajano. Trajano sucedeu Nerva. Esse deixou os cristãos tranquilos por alguns tempos, mas sendo levado a suspeitar deles, determinados que se renovasse a perseguição. E aí voltou a perseguição. O reinado de Adriano. No ano 117 morreu Trajano, e o seu sucessor Adriano continuou a perseguição, mas com moderação. Mas mesmo assim, esse pastor aí, ele lembra muito Demétrio. Demétrio, Telesforo. Pensou no bonito para dar para o seu filho? Minha mãe. Telesforo, pastor da igreja de Roma, e muitos outros sofreram martírio. Reinado de Antônio Pio. Foi só no ano 138, quando Antônio Pio subiu ao trono, que os cristãos ficaram de alguma maneira mais aliviados. Com seu reinado brando e pacífico, começou um período de sossego, que durou perto de 30 anos. Durante esse período, a palavra de Deus teve livre curso e Cristo foi glorificado. Aí vem Policarpo, o bispo, e aí o reinado de Marco Aurélio. Estão comigo? Com a subida ao trono de Marco Aurélio, começou uma nova opressão. E no segundo ano do seu reinado, as nuvens negras da perseguição começaram mais uma vez a manifestar-se pelo antigo grito: lancem os cristãos aos leões. Tão terrível aos ouvidos de muitos. A grande coragem de Policarpo, Inácio e outros não se encontravam somente neles, mostravam-se também em homens francos, mulheres e crianças de tenra idade. A força que os tornava vencedores vinha de Deus. E aí vem o declínio do império. Depois da morte de Marco Aurélio, no ano 180, segue um período de confusão. Os imperadores fracos e sem dignidade estavam demasiados ocupados com guerras civis e com seus próprios prazeres, de modo que não lhes sobrava tempo para dar atenção aos cristãos. Período de imperadores da caserna nomeada pelo exército, e até 284. Período de guerras civis, desastres internos generalizados. E aí continua, aí vem até a década de Décio, Valeriano, Diocleciano, e aí chegamos na conversão de Constantino. Estão comigo aí? Amém. Então nós vamos parar aí nessa conversão de Constantino, 2 minutinhos aí, só para vocês tomar um cafezinho bem rapidinho, e a gente volta para a segunda aula em nome de Jesus. Amém? Vamos lá em nome de Jesus.